Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 16 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Visa, que lançou um programa piloto de pagamentos por proximidade na forma de óculos escuros com função de cartão de crédito. Esses óculos vão ser testados durante 2 competições internacionais de surf e a ideia toda lembra bastante o anel com função de pagamentos que a Visa testou aqui no Brasil no ano passado, durante as Olimpíadas. Um detalhe curioso a respeito dos óculos é que o usuário precisa tirar o acessório do rosto e passar ele ali perto da maquininha para fazer o pagamento e, pelo menos por enquanto, a Visa não falou se pretende lançar isso como um produto real no futuro. E já que o assunto é acessório, deixa eu comentar uma notícia que o ouvinte Pedro Lemos enviou ontem de um fone de ouvido que estourou durante o uso dentro de um avião que estava indo da China para a Austrália. A dona do fone estava dormindo e disse que acordou com um estalo bem forte e aí ela virou para o lado para ver o que era. Ela percebeu que a bateria do fone dela estava pegando fogo e disse que bateu no fone para tentar tirar ele de perto, mas o fio enroscou no pescoço. Ela falou que arrancou o fone e jogou no chão e que na hora os comissários já chegaram com copos de água para apagar o fogo que a essa altura já estava queimando o carpete da aeronave. Uma coisa que ninguém falou ainda é a marca desses fones de ouvido, o que eu tenho certeza que está deixando muita empresa apreensiva, especialmente depois da divulgação das fotos de como ficou o rosto e a mão da dona do acessório depois do acidente. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, parece que o Departamento de Justiça do país concluiu a investigação sobre as brechas de segurança do Yahoo, que afetaram mais de 1,5 bilhão de contas. De acordo com a Bloomberg e a Reuters, 4 pessoas vão ser responsabilizadas pela invasão, sendo que 2 delas têm ligações com os serviços de inteligência da Rússia. Ó o enrosco. Um dos suspeitos, que estava no Canadá, já foi preso e, pelo menos em teoria ontem, já foi obrigado a prestar esclarecimentos, enquanto os outros 3 suspeitos estão na Rússia, o que pode complicar um pouco as coisas, já que, para surpresa de ninguém, não tem acordo de extradição entre a Rússia e os Estados Unidos. Ontem, diversas contas do Twitter, seguidas por mais de 2 milhões de pessoas, foram sequestradas depois que um grupo nazista favorável ao presidente da Turquia invadiu um serviço de análise de dados chamado Twitter Counter. Logo pela manhã, os perfis de umas contas tipo Anistia Internacional, Reuters Japão, BBC dos Estados Unidos e até a da Starbucks da Argentina publicaram um tweet que trazia uma suástica e várias hashtags com termos nazistas. Uma das hashtags citava um referendo que vai acontecer no dia 16 de abril lá na Turquia e que pode dar o poder do presidente de lá permanecer no cargo até o ano 2029. Depois de um susto inicial, um porta-voz do Twitter Counter disse que eles já estavam investigando a situação, enquanto o próprio Twitter, que não tem nada a ver com o Twitter Counter, disse que também já estava a par da coisa toda e tinha bloqueado o serviço do Counter para impedir que mais contas fossem afetadas. Quem escutou o Loop Matinal de ontem deve se lembrar da notícia sobre a atualização do Chrome que pintou para iOS. Junto dessa atualização, o Google também publicou uma versão nova do Chrome para computador, a versão 57, e ele traz uma boa notícia para quem sofre com aquele consumo elevado de bateria e o peso do navegador. A partir de agora, o Chrome vai impor um limite nas abas em segundo plano que tragam aquele JavaScript que fica atualizando o conteúdo do site sem parar. Essas abas vão passar a ter acesso a só 1% do processador e o Google já adiantou que pretende tornar isso uma regra geral para 100% das abas abertas em segundo plano no futuro. Ainda sobre o Google, pintou lá no site Search Engine Land um post falando que o time de mais de 10 mil pessoas responsáveis por avaliar a qualidade dos resultados de busca do Google vão passar a contar com mais uma categoria para analisar. Sites que contenham discursos de ódio ou termos ofensivos, ou então sites que divulguem informações falsas, por exemplo, vão ser sinalizados por essa equipe e esses links vão passar a ser empurrados lá para baixo nos resultados de busca do Google. Perguntado a respeito disso, um dos engenheiros do Google falou que o objetivo aqui não é atacar sites que tragam notícias controversas, mas sim recompensar quem traga informações que possam ser comprovadas com fatos.
E por último, sobre o Google, ontem a empresa anunciou lá nos Estados Unidos uma ferramenta chamada Family Link. O que isso faz é dar para os pais ou responsáveis a habilidade de criar contas do Google para crianças menores de 13 anos para que elas possam usar o Gmail, Google Maps, Chrome e por aí vai. Hoje, de acordo com as regras do Google, crianças da maioria dos países do mundo não podem criar uma conta por lá caso elas tenham menos de 13 anos. Isso acontece por conta de uma série de leis que variam um pouco de país para país, e o que o Google fez aqui foi uma espécie de gambiarra. O Family Link dá para o responsável a habilidade de administrar essas contas dependentes, o que exime o Google dessa responsabilidade, enquanto incentiva a criançada a já criar o hábito de usar os serviços da empresa. Por enquanto, o Family Link está em fase beta lá nos Estados Unidos. O beta começou ontem, mas a empresa já anunciou que pretende expandir a abrangência dele mais para o final do ano. Ontem, a empresa de segurança Check Point divulgou um relatório dizendo que, graças a uma falha de segurança nas plataformas web do WhatsApp e do Telegram, dava para pessoas mal intencionadas terem acesso às contas e até às conversas de outras pessoas. Para fazer isso, no caso do WhatsApp, era só a pessoa responsável pelo ataque mandar um arquivo malicioso disfarçado de imagem, enquanto no caso do Telegram a coisa era um pouco mais complicada. A vítima do ataque tinha que dar play num vídeo, aí ela tinha que clicar com o botão direito do mouse em cima do vídeo durante a reprodução e pedir para abrir aquele conteúdo numa outra aba, isso tudo só para possibilitar o ataque. Segundo a Check Point, essas falhas foram descobertas no começo do mês e eles reportaram os bugs para as empresas, e tanto o WhatsApp quanto o Telegram já corrigiram essas brechas. Ainda sobre o WhatsApp, pintou uma atualização do aplicativo para Android que devolveu para a galera a habilidade de escrever uma mensagem customizada ali embaixo do nome. Dia desses eu comentei aqui que isso tinha sumido com a estreia da versão do Snapchat dentro do WhatsApp, mas agora o recurso voltou, por enquanto só no Android com o nome Recado. Enquanto isso, no mundo da Apple, ontem o Instituto Kantar divulgou um relatório dizendo que durante o intervalo de 3 meses que acabou em janeiro desse ano, o iOS conseguiu atingir a marca de 42% de market share nos Estados Unidos. Por outro lado, lá na China, a vantagem do Android aumentou quase 10% e atingiu os 83,2%. Outra notícia sobre a Apple que pintou ontem diz respeito à possível produção de iPhones lá nos Estados Unidos. A fabricante Pegatron disse que eles já têm condições de fazer iPhones e iPads lá em território americano, desde que a Apple se comprometa a absorver os custos de transferir a fabricação para lá. E por último, hoje eu vou dar 2 notícias sobre o Facebook. Em primeiro lugar, eles estrearam no app da rede lá nos Estados Unidos uma ferramenta nova chamada Town Hall. Ela consiste basicamente numa lista que deixa o pessoal seguir ou então entrar em contato com os políticos que representam a cidade ou a região do usuário, promovendo uma interação entre os políticos e os cidadãos por meio do Facebook. E em segundo lugar, e fechando o episódio, ontem o Facebook expandiu para mais países o teste de histórias no app principal da rede. Apesar de não ter incluído o Brasil na lista oficial de territórios com acesso a esse beta do recurso, muita gente por aqui acabou vendo lá na parte de cima do app o carrossel com as bolotas de histórias. O negócio agora é esperar para ver quanto tempo vai demorar para o Facebook lançar oficialmente mais essa cópia do Snapchat. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e o podcast volta amanhã de manhã. Falou! Pelo menos em teoria, ontem já foi interrogado, enquanto os outros três surpresos. Ontem, diversas contas seguidas por mais de 2 milhões de pessoas foram sequestradas depois que... Contas do quê, né, meu filho? Explica direito.